Olá, muito boa noite, muito bem-vindo você que vai participar hoje desse webinar para tirar todas as suas dúvidas sobre o FOF da Superprevidência. Hoje estamos aqui em equipe para tirar suas dúvidas. Eu, se você ainda não conhece, sou a Luciana Seabra, dos melhores fundos de investimento, aqui do meu lado. George Waxman, gestor na Vitrio. E? Patrick O'Grady, CEO da Vitrio. E o Felipe, ele virou um fantasma, mas ele está, brincadeira, ele está num congestionamento que prova que a gente está em São Paulo neste dia, mas ele vai chegar a qualquer momento, fica esperando que ele vai se materializar aqui nessa cadeira. Bom, vocês podem mandar dúvidas à vontade, já vi que tem algumas dúvidas aqui nessa telinha preta, mandem e que a gente vai respondendo aqui aos poucos. Mas eu quero começar dividindo com eles aqui um pouco, contando o que é a Superprevidência, o que é o FOF da Superprevidência, né? Então, primeiro eu queria falar um pouco de Previdência de forma geral e vou pedir para vocês me ajudarem, interferirem aí a qualquer momento se vocês quiserem. A Previdência no Brasil, assim, é sem dúvida o pior mercado que tem, no sentido de ser muito ruim para o investidor pessoa física, né? Então, se você olha lá, os produtos, em geral, rendem 70% do CDI, as taxas de administração são altíssimas, tem taxa de carregamento em muitos produtos e, além disso, o investimento é totalmente não condizente com o investimento de longo prazo. Previdência é aquele dinheiro que é para você deixar por 10 anos lá, né, para sua aposentadoria mesmo. E mais de 90% da Previdência no Brasil está em produtos de renda fixa. Não faz o menor sentido. Mesmo que você seja muito conservador, se você tem tempo, você pode colocar uma parte do seu dinheiro em ativos de risco. Então, assim, só para começar e depois jogar para eles e contar um pouco dessa parceria com a Vitrio, como que a Superprevidência surgiu, né? Ela surgiu de uma revolta total com o que é a indústria e o entendimento de que a Previdência tem sim seus benefícios, principalmente tributários, né? Você pode chegar a pagar só 10% de imposto de renda lá no saque desse dinheiro, pode postergar, deixar de pagar imposto hoje para pagar lá na frente, pode deixar de pagar, por exemplo, aquele imposto sobre herança que todo mundo percebe que é terrível pagar, né? Então, dependendo do estado que você está, herdou, não paga aquele imposto. 1000 benefícios. Só que o produto, de forma geral, era muito ruim. E aí eu fui olhar onde tem produto bom. E a maior parte dos produtos bons está na Icatu, né? O Jojo, que já passou por muito tempo por investimentos de alto patrimônio, né, pode dar aqui o depoimento dele de que também no alto patrimônio, em geral, é a seguradora mais usada. Exatamente. Quer dizer, o produto de previdência ele é bastante usado em gestores de alto patrimônio, né? Porque esses benefícios que vocês falou... Felipe chegou suado aqui, correndo. Que isso? Pessoal, desculpa a todos vocês. O Felipe estava no trânsito e abandonou o carro lá no meio da rua para poder vir correndo falar com vocês. Vamos dar um descansinho pro Felipe aqui para ele. Não, a Pauliceia desvairada, tá desvairadíssima. Desvairadíssima. Mas eu vou me recuperar aqui. Me dá 2 segundos e eu já está entre nós. Pro jogo. É isso que importa. O Jojo estava falando. Mas o que eu estava falando, quer dizer, gestores de patrimônio também usam bastante previdência porque esses benefícios valem para todo tipo de cliente, né? E ainda mais, você falou herança, é um assunto bem preocupante, sucessão, bastante preocupante em clientes de alto patrimônio. E de fato, a Icatu é uma das principais seguradoras que abraçaram aí essa campanha para diversificar o tipo de investimento que hoje é presente no mundo de previdência e até provocando os gestores mais sofisticados a trazerem seus produtos para dentro do universo de previdência e provocando a legislação, puxando a legislação, porque a legislação de previdência ela é um pouco atrasada em relação à legislação de fundos normais, então você não pode fazer tudo que você pode fazer em outras modalidades. Cada vez pode fazer mais na Previdência, né, provocado pela Icatu. E aí, só completando a história, o que aconteceu foi, eu vi que a maior parte estava concentrada lá na Icatu e fui conversando com a Icatu, assim, será que não dá para você fazer um tipo de investimento para a pessoa física em que eu não quero que ela tenha só o Verde Previdência, é maravilhoso, mas eu não quero que ela tenha só o Verde Previdência, eu não quero que ela tenha só o Bogari Previdência, eu queria que ela conseguisse acessar uma carteira. E aí a gente fez uma carteira teórica aqui na Empíricos com os percentuais de cada fundo, primeiro com 7 fundos, depois com 10, e a Icatu reproduziu lá o acesso. Só que por mais bem intencionado que tudo fosse, era sempre um caos quando a gente mudava a carteira, porque pensa que na Previdência tudo funciona com portabilidade. Então, se eu faço uma composição
com 10 fundos e amanhã, ou como foi no começo, com 7 fundos e no dia seguinte surge o fundo da SPX de Previdência, que é uma excelente gestora de multimercados, eu queria conseguir colocar na carteira teórica. Para você conseguir montar isso, você vai ter que fazer um monte de portabilidades para se adaptar ao portfólio novo. Isso virou uma limitação, né? Um sonho que era uma previdência ideal para todo mundo, virou uma limitação porque toda vez que eu quisesse mudar o portfólio, não dava para ser feito isso. Aí eu pedi socorro lá para o Felipe, falei, Felipe, a gente precisa escalar esse negócio porque assim, é muito legal, mas não tem como viabilizar, né? Toda vez que a gente quer fazer e quer dar acesso, é um caos, o investidor tem dificuldade de encontrar e aí o Felipe pode... Acho que eu estou pronto. Você respirou? Fingindo aqui, pelo menos que eu me recompus mais uma vez. Mil desculpas, assim, esse dado tá de cabeça pro ar. Combina com a gente, né? Mas assim, não sei que peça vocês estão, desculpa, né? Mas Eu dei uma explicada na Superprevidência, agora a gente vai entrar mais no FOF. Posso voltar tudo, então? Claro! Não, só porque assim, tem uma... Você que... Não, é porque eu tenho uma preocupação sempre, assim, eu não... O que mais me interessa nas coisas é o que eu gostaria de ser um epistemólogo de finanças, né? Alguém que pensa a essência da coisa, o que é a verdade de finanças e tal. E tem duas coisas aqui que eu acho que me motivaram muito, não sei se as pessoas viram, né? Mas eu coloquei lá um certo dinheiro, que não é pouco dinheiro para mim. 500 mil. Que são 500 mil reais. Tem até uma pessoa aqui que já colocou um comentário falando, nego botou 500 mil reais, nego é o Felipe. Eu até gostaria de ser mais nego mesmo, porque eu sou bom branquelo, mas... E assim, tem uma questão muito importante, né? O Taleb, que é assim, a Empíricos é uma homenagem empírica do Taleb, e ele fala sempre isso, né? Não me diga o que você está fazendo com o seu... Não me diga o que eu devo fazer com o meu portfólio, me diga o que você está fazendo com o seu próprio, né? Então, estou vindo aqui dizer para vocês o que eu estou fazendo comigo mesmo. Acho que não tem nada mais útil, mais verdadeiro do que isso. Essa é a primeira motivação, né? E até ética, né? E não, acho que até toda a regulação aqui é o contrário, né? O analista, ele não pode comprar ação, sendo que o mercado pertence aos praticantes, né? Então, você é alguém que... Você vai num restaurante, num cozinheiro que não come a própria comida. Seria mais ou menos isso. E uma outra coisa, a gente teve recentemente o privilégio de conversar com o Richard Thaler, né? Prêmio Nobel de Economia do ano passado. E esse cara chamou a atenção da gente para um negócio que é... O nome chique para isso, ele até brincou comigo, esse é o nome fancy, né? Que dá uma coisa, que é um negócio chamado desconto hiperbólico, né? Que a gente sempre acha que vai ser melhor no futuro, né? Que também ficou clássico na literatura como o problema do marshmallow, né? Você acha que você vai economizar o marshmallow lá na frente, no dia 201... Você topa economizar um marshmallow do dia 200 para o dia 201, mas de hoje para amanhã você não topa. Então, você que sempre é aquele clássico do eu começo minha dieta na segunda-feira. Ano que vem, deliberações de fim de ano. Deliberações de fim de ano. Sempre do próximo ano, né? Ou seja, eu começo minha aposentadoria lá no 1º de janeiro. E Previdência tem muito isso, né? É um negócio de longo prazo, depois eu começo. E você não vai ser melhor. Desculpa te dar essa péssima notícia, eu também não vou ser melhor. A gente é o que a gente é, né? Então, a decisão de previdência ela tem que ser tomada hoje, né? Quanto antes você fizer, melhor. Esses são investimentos tipicamente de longo prazo, você tem incentivos tributários para isso, e a própria dinâmica dos ativos também é pensada, as teses são normalmente de longo prazo, então você vai ganhar dinheiro com isso no longo prazo. Então, essas são os dois pilares de por que a gente está fazendo, eu principalmente estou muito empolgado com isso, e achando que a gente conseguiu montar, aí vai o brilhantismo da Luciana, principalmente, e da turma da Vitro, e depois eles vão explicar melhor, mas que conseguiram instrumentalizar isso também de uma forma muito construtiva para a gente, né? Para vocês, na verdade, né? A gente está aqui só como uma ponte, né? Mas isso muito me anima, porque vai em linha exatamente com o que são os preceitos mais fundamentais da Empíricos. E isso toca a nossa alma, né? E a gente faz esse negócio aqui com a alma. Então, eu invisto era por isso que eu precisava dar os passos atrás. Agora eu posso responder o que você quiser. Uma segunda rodada, que eu voltei a sua multa aqui. Não, muito legal. Não, eu investi também na carteira teórica da Superprevidência desde o começo, né? E eu acho que, para mim, também era um transtorno muito grande toda vez ter que fazer as portabilidades. Eu passei daquela do 7 para 10, né? E foi tudo sempre muito pesado. Então, quando a gente conseguiu fazer isso de passar realmente para ter uma estrutura, uma parceria para fazer a estrutura via fundo de fundos, isso é maravilhoso. E aí eu conheci a estrutura de fundos por meio dessa pessoa que está aqui do meu lado, que é o Jojo,
que na GPS já fazia isso para investidores de altíssimo patrimônio. Então, e até antes na Baum também, né? Sempre foi uma tradição. Então, eu acho que seria legal ele explicar por que um fundo de fundos, apesar de ser tão pouco usado no varejo, é uma estrutura extremamente eficiente para fazer a alocação de patrimônio. Bom, obrigado, Lu. O fundo de fundos, ele é exatamente, né, é o fundo que investe em outros fundos. Então, é uma forma de você agregar todos os seus investimentos num único investimento. Ele tem uma série de vantagens práticas, né? Você só está fazendo um investimento, você não está fazendo vários investimentos. No mundo de previdência, isso ainda é um drama ainda maior, porque o mix de fundos lá atrás, o cliente tinha que contratar vários planos de previdência com todas as características dele. Era um Frankenstein. Né? É bem mais complicado ainda do que um investimento normal. Mas, além dessa, vamos dizer assim, dessa simplificação operacional, que envolve quem vai estar olhando todos os dias para aqueles fundos, quem vai estar rebalanceando a carteira, que é uma coisa muito importante em finanças, a gente esquece disso, mas você, por trás da diversificação, tem também você o tempo todo, você ficar reajustando determinados ganhos e refazendo as proteções da carteira, então isso é importante, isso acaba sendo feito dentro de um fundo de fundos. E nesse modelo que a gente criou, a gente ainda conseguiu trazer outros benefícios, né, como ir atrás de melhores taxas nos fundos que a gente investe, então a gente negociou melhores taxas. Tem alguns fundos que a gente conseguiu negociar a devolução de um pedaço da taxa via, que é um mecanismo do rebate, e a gente consegue reverter isso para dentro do fundo. Você tem, eventualmente, quer dizer, você pode ter até compensações de IR dentro dos fundos. Então tem uma série de coisas, e assim, fundos de fundos existe há muito tempo, não é uma novidade. Gestores de patrimônio usam isso, todo grande cliente de gestor de patrimônio ou de um private bank tem o seu próprio fundo de fundos, né, que é chamado de fundo exclusivo, mas nada mais é do que o seu próprio fundo de fundos. E além disso, você tem, quer dizer, o que é a novidade é que não são muitos os fundos de previdência, já existem alguns no mercado, mas esse é o primeiro que chega disponível para o varejo com baixíssimo volume inicial. R$1.000 por mês ou 10 mil de aporte inicial. Exatamente. Então, acho que, quer dizer, foi a primeira vez que a gente juntou, quer dizer, a competência da Lu em reconhecer e selecionar esses gestores e provocar gestores novos a trazerem seus produtos para o mundo de previdência e essas facilidades aí do mundo mais sofisticado para chegar para o varejo. Tem algumas perguntas aqui sobre o que é exatamente a Vitrio e se o risco da pessoa continua sendo da seguradora Icatu. Acho que seria legal o Patrick responder para a gente. Tá ótimo. Bom, a Vitrio é uma gestora digital. A gente nasceu com um propósito muito claro, é ser transparente com o investidor e dar a ele uma experiência única, né? Então a ideia do digital tem muito a ver com um uso sempre alto e crescente de tecnologia, de forma a facilitar a sua vida, tanto no momento que você está contratando, quanto depois, ao longo de toda a sua jornada conosco, né? Hoje nós somos 6 sócios, além do Jojo, que é o nosso diretor de gestão. A gente tem o Paulo Lehmann e o Alexandre Audi, são caras com mais de 25 anos de mercado, com uma história muito bacana aqui no mercado financeiro local e até internacional. Além do Everson, que é o nosso CTO, da Ilana, e também do Jojo, que está aqui hoje com a gente, aqui como nosso diretor de gestão. E do Patrick. E do Patrick, Vou dizer, eu conheço o Patrick lá atrás ainda da época que ele revolucionou a gestão de fundos lá na XP, transformou aquilo assim, era uma gestora que não aparecia nos rankings, de repente começou a surgir, montou uma super equipe lá. Então acho que você que está indo para o FOF da Superprevidência com certeza está em muito boas mãos, né? Uma equipe muito legal que vai cuidar do seu dinheiro. E aí só terminando no seu ponto, de fato, quer dizer, o investidor ele está comprando um plano de previdência, né? Quer dizer, na verdade, a seguradora ali, a Icatu, da mesma maneira que antes, por exemplo, quem estava investindo através dos fundos individualmente, né, através do mix de fundos, já estava correndo o risco da seguradora Icatu, isso permanece agora também usando o FOF, o fundo de fundos da Vitrio. Nesse aspecto, nada muda. Lembrando que a Icatu é essa seguradora que é a que cuida do dinheiro de investidores de alto patrimônio aí no país inteiro. Normalmente, essas grandes empresas, tipo Google, LinkedIn, o plano averbado dos funcionários é um plano da Icatu, então você realmente está em boas mãos também.
Mais de 25 bilhões hoje em previdência, inclusive. Vamos fazer uma observação quando entra a Vitrio e como que a Empíricos se encaixa nesse negócio, porque agora tirando o papel do pensador de finanças, botando do lado da Empíricos aqui, né? A Empíricos, ela nasce com a essência de dar recomendações completamente independentes, né? Como que a gente, de alguma forma, monta uma parceria com uma gestora e se mantém independente. Quando esse papo começou, foi condição sine qua non, e também era assim do lado da Vitrio, de que a Empíricos se manteria 100% independente. Faço questão de fazer essa interferência agora, porque essa bola não pode ser tocada de lado, ou sobre ela existir qualquer tipo de dúvida, porque a essência nossa é justamente essa, né, de que a Empíricos ela jamais vai ganhar nenhum real a mais ou a menos se ela indicar este ou aquele fundo. O que você vê nas plataformas por aí é se um fundo paga mais rebate para aquela plataforma do que outro fundo, então você nunca sabe se aquele de fato fundo é indicado porque a pessoa que está ali por trás ela acredita ou se ela está atraída por aquele maior rebate. Né? Em geral, o maior rebate é pago pelo pior fundo, né? Porque vai pagar mais comissão que for pior. Você imagina que o incentivo para vender um bom fundo é o próprio bom fundo. Um mau fundo precisa de um outro tipo de incentivo para ser colocado lá. Então, a indústria ela é inteiramente conflitada. O nosso propósito aqui foi ao contrário. Independentemente dos fundos que a Luciana indicar e vierem a depois, sob a devida diligência da Vitrio, a compor o FOF, a Empíricos não leva nem R$1 a mais, nem R$1 a menos. Então, isso é a garantia total de que a Luciana continua 100% independente, com zero conflito de interesse em qualquer uma das indicações que ela veio a fazer. E assim, conhecendo a Luciana também, se fosse qualquer outro tipo de estrutura, assim, ela não estaria aqui há muito tempo. Sim, né? Então, sou bastante teimosa durante todo o processo para que a estrutura ficasse perfeita para você, impecável. E na ponta da Vitrio também é legal, porque assim, como a gente também não é remunerado pelos gestores, a gente é remunerado por parte da taxa de administração do fundo, também não tem conflito. Quer dizer, não tem nenhuma pressão por, puxa, vamos nesse gestor e não vamos naquele, né? Que também tem alguns gestores, tem alguns fundos que não têm essa isenção toda. Então, a gente, quer dizer, essa isenção está nas duas pontas, né? E entre a gente também. E entre também, as duas pontas estão incentivadas para que assim seja. Porque quanto maior o número de assinantes aqui, mais gente, supostamente, vai para lá. Então, se Empíricos perder a sua independência, a gente vai ter menos assinantes e menos foi bom. Menos é lindo, né? Menos pessoas vão ser... Nunca vi o Felipe falando menos. Não, mas foi um lapso. Juro que essa eu sei. Eu sei. Supostamente, se a gente for percebido como conflitado, menos pessoas vão para lá. Não é bom para ninguém, né? Deixa eu só um ponto nisso. A presença do Jojo aqui é bem emblemática nesse sentido. A gente está trazendo um modelo que é usado no gestor de fortunas, né? Que ainda não foi trazido para o varejo, em que não pode haver eu fiz para te ajudar. Pode ficar calma aqui. Eu sei que é muito Tá andando. Eu sou o último, hein? Em que não pode haver conflito. A estrutura lá, imagina que o investidor de altíssimo patrimônio é disputadíssimo. Então, o Jojo, por exemplo, ele jamais poderia ser comissionado lá quando ele cuidava de clientes de mais de 10 milhões de patrimônio, no sentido de que, eu sou remunerado pela comissão do cara e pouco me importa o que você quer. Não. Mas tem muito gestor de patrimônio e muita gente que cuida de grandes fortunas que também escorrega faz nisso aí, né? Não, e é isso que eu acho muito, por isso que eu acho que é muito emblemático, porque assim, a GPS, o que o Jojo fez tanto na BAL quanto na GPS, o histórico dele, é de fazer gestão no estilo de uma gestão de fortunas, no melhor formato possível de gestão de fortunas, que é aquele do você não consegue servir a dois deuses ao mesmo tempo, você não consegue servir ao Deus cliente e ao Deus mercado. Então, você tem que escolher um, e aqui a gente escolheu o Deus cliente e a gente, por isso a gente pensou numa parceria que realmente fizesse sentido com quem também escolheu o Deus cliente, né? Que é o histórico realmente de quem está aqui cuidando do seu dinheiro no FOF. E aí só uma última observação a esse respeito da parceria do lado da Empíricos, talvez você tenha falado isso no começo, se eu estiver sendo repetitivo, me desculpe, vou tentar fazer vocês entenderem por osmose. É que a Empíricos jamais aceitaria também essa estrutura se o FOF ficasse mais caro do que fazer isoladamente. Importante, a gente não tinha falado. Que bom, então, minha primeira contribuição. Então, se você montar os 10 planos sozinho, se você quiser fazer isso, fique à vontade, né? Vai te dar mais trabalho, você vai ter que rebalancear sozinho, mas assim, não tem nenhum... A gente não você pode critica, montar. fique bastante à vontade nessa saída, mas
O FOF, ele é R$0 mais caro e muito mais prático, muito mais eficiente para você. E por isso que a gente topou. Na verdade, é uma facilidade para você sem nenhum custo adicional. Se fosse ter mais custo, a gente não toparia também. E no final, preferi que você fizesse os 10 separados, mesmo que isso incorresse algum tipo de trabalho. Então você tem menos trabalho, é muito mais eficiente, muito mais fácil, sem pagar nenhum real a mais para empíricos ou nessa diferença de migração, planos separados para o FOF. E aí, assim, sendo bem prática, você pode olhar a publicação que lá está mais detalhado, mas é como se um FOF, por ser um produto hoje mais usado pelo investidor de alto patrimônio, é como se ele acessasse os fundos com desconto. E aí, quando ele acessa o fundo com desconto, essa taxa adicional em relação ao produto que é oferecido no varejo é usado para estruturar o FOF. Então, por isso que é exatamente o que o Felipe falou, é exatamente o mesmo custo você comprar o produto avulso e você comprar os 10 lá avulsos, que dá uma trabalheira, ou você investir no FOF. O custo é idêntico. Com uma vantagem, e já defendendo, eu já entro nos mais detalhes das perguntas de vocês, mas que com o tempo, né, imagina que a estrutura do FOF ela é muito melhor no sentido de que ela pode acessar eventualmente um fundo para qualificado, como um fundo que investe 100% em bolsa, ou a gente pode até investir em qualquer... Eu posso botar um câmbio lá dentro, que eu acho que é uma super deficiência hoje da superprevidência, que ela é muito comprada, isso é bem diferente da filosofia da Empíricos, de que você tem que ter sempre uma proteção. E hoje não existe um fundo cambial que dá para acessar no varejo, não daria para colocar na superprevidência. A partir do momento que existe o FOF, eu consigo pensar na carteira teórica em ter câmbio também, porque eles podem conseguir viabilizar lá. Então, várias coisas a gente está começando a estudar que vão tornar o FOF muito melhor do que a superprevidência poderia sonhar em ser um dia. Acho que esse é um bom ponto. Quer dizer, hoje você consegue substituir os 10 fundos individualmente, mas provavelmente no futuro você vai ter uma carteira melhor que você talvez tivesse mais dificuldade de fazer. De fazer sozinho. E com menos dinheiro você consegue fazer o FOF ainda com menos dinheiro. Imagina, né? Como é que você vai ter uma previdência com câmbio, bolsa, juro, alocação lá fora, abertura, sozinho, né? E isso da taxa, eu só vou ficar porque a gente tem recebido muita pergunta no nosso atendimento sobre isso. Quer dizer, o FOF tem uma taxa, que é uma taxa, como se fosse uma sobretaxa em cima dos fundos. É dessa taxa que a gente é remunerado, que a Ecatu é remunerado, que o Bradesco, que é o administrador, é remunerado, mas a gente compensou ela integralmente negociando taxas melhores com os fundos de baixo. Imagina que você compre sempre no Pão de Açúcar. Aí, de repente, você conhece o Atacadão. No Atacadão tem um desconto de 10%. Mas se você quiser que o Atacadão entregue tudo na sua casa, já tudo armadinho, lá num refil mensal, ele pega esses 10% para ele e aí você continua pagando a mesma coisa que você paga lá no Pão de Açúcar, só que com a oferta entregando na sua casa porque ele está acessando o atacado. Acho que tá bom esse exemplo? Foi ótimo. Foi bom? Antes de você partir para as perguntas, eu preciso fazer um elogio, porque você não vai fazer isso, evidentemente, então eu vou fazer. Bom, a Empíricos também é uma pessoa, né? O Cestos Empíricos, que é um cara que escreveu um livro chamado Against Professors, contra os professores, pai da escola cética. Então nós somos fundados como céticos, a gente não acredita em nada, acredita que ninguém sabe nada. E quando você não sabe nada, o que você faz? Você diversifica os seus investimentos. Né? Esse é um princípio clássico. Se você concentra, é porque você sabe que aquele é um grande sucesso, e você, para mim, na verdade, você está correndo um grande risco, e se você der certo, você foi um sortudo, se você der errado, você se deu mal. Né? Então é um grande risco a concentração para mim. A gente acha que, não sabendo, você diversifica. E as pessoas entendem esse conceito de diversificação facilmente. Mas é curioso como as pessoas não entendem o conceito da diversificação na Previdência. Assim, não havia ainda, pelo menos assim, fora situações muito particulares e específicas, uma solução fácil, prática e acessível de dar diversificação em fundo de previdência. Você trouxe isso para o mercado de uma forma brilhante. E a segunda coisa, que é uma grande lenda também, que fundo de previdência é um produto ruim. Em geral, ele é ruim. Não significa que todos sejam ruins. Sim. E você conseguiu colocar só fundos excelentes de uma forma diversificada. Então, com toda sinceridade, eu falo isso também em off, em on aqui, que você fez um trabalho espetacular e não se trata de um passo importante da Empíricos ou da Vitrio. Isso foi um passo fundamental para o mercado de previdência no Brasil, para o mercado de capitais brasileiro.
Falo isso com toda a sinceridade do mundo. Meus parabéns. Obrigada. Eu acho bem legal você falar isso, porque... Você gostou? Eu gostei, obrigada. Primeiro porque você foi brilhante na sua colocação, brincadeira. Não, mas eu acho que tem um gancho aí legal no sentido de que a Superprevidência é uma construção coletiva, né? A gente está aí no mundo do crowdfunding, do Waze, que na verdade todo mundo compartilha informação. Assim, se a gente não tivesse passado por tudo isso juntos, a gente não estaria aqui. Então a Superprevidência, ela não é minha, ela não é do Felipe, ela não é do Jojo, ela é nossa, ela é uma conquista do varejo. A gente conseguindo construir um negócio e provar para esse mercado inteiro que sempre falou, não, esse negócio de alocação, só cliente de altíssimo patrimônio entende, né? Eu ouvi isso do presidente da Icatu, ele falou, cara, a gente não achou que vocês conseguiriam levar algo tão sofisticado e interessante para a pessoa física. Eu nunca, assim, ele falou, não imaginava que isso poderia acontecer. Então é uma conquista nossa, eu queria dividir aí os parabéns com quem está na Superprevidência desde o começo, que já são aí, né, são 15 mil pessoas, pelo menos, segundo a Icatu que já informou pra gente, que seguem a carteira teórica. Vamos responder as perguntas das pessoas. Uma pergunta bem simples do FJR, que também é presença aqui constante nos nossos plantões. Ele diz, por que a Vitrio pede informação do nosso patrimônio quando estamos preenchendo o formulário de portabilidade? É uma pergunta que a gente recebe com frequência aqui, que às vezes no cadastro a pessoa fala, por que eu estou preenchendo isso? Explica. Bom, na essência o que a gente procurou fazer é tentar te dar a melhor experiência possível e para isso a gente precisa seguir alguns dos protocolos que a seguradora, no caso a Icatu, precisa para fazer a contratação lá. E uma delas é a informação de patrimônio e também a informação de renda. Então, quer dizer, o nosso objetivo é sempre fazer o menor número possível de perguntas de forma a facilitar o seu processo de contratação. Mas, infelizmente, Lu, esse é o tipo de pergunta que é necessário ser fornecida para a seguradora. Essa é bem comum, quer dizer, é que no caso de previdência tem uma situação um pouco diferente, porque o cliente está comprando um plano de previdência, né? Ele não está comprando um fundo, mas se a gente estivesse falando de um fundo normal, existe uma, né, a CVM dá uma lista ali de informações que você precisa pegar do investidor antes de conseguir distribuir ou vender aquele fundo. Então, e patrimônio é uma bem comum. Ou seja, regra. A gente foi obrigado a fazer assim, eles foram obrigados a fazer assim lá. E ele faz outra pergunta boa. Se a Vitrio fechar daqui a alguns anos, como é que fica o fundo de fundos? É a Icatu que assume? Sim, é exatamente isso, tá? A Icatu, eu duvido que a Vitrio vai fechar, vai muito bem, obrigada, né? Eles têm passado aí alguns dados pra gente, que eu saiba, tá funcionando, né? Lá, bonitinho. Graças a gente a também Deus. faz umas visitas Com lá, a né, ajuda Felipe, pra falar, olha, tá tudo certo aí, fazer uma fiscalização. Brincadeira, todo mundo aqui é bem pessoal, grande. deve ser gente super séria, né? Assim, sugiro que vocês mesmos pesquisem o histórico. Sim. Pô, o Patrick, um cara excepcional, o Jojo, um cara excepcional, assim... A gente não está aqui colocando a credibilidade toda da Luciana, né? O pouco que a Empíricos conquistou também em risco a partir de uma parceria que a gente não estivesse absolutamente confortável. Com certeza. Né? Não, e tem mais do que isso, né? A Vitrio é realmente o supermercado, é o distribuidor. Você tem ali a Icatu como segurador e o Bradesco como custodiante. Então, aconteça o que acontecer, a Icatu é realmente a responsável e o Bradesco como custodiante. E isso é legal, porque isso é uma coisa, quer dizer, é uma pergunta comum no mundo de investimentos como um todo, né? O gestor chega lá, quer dizer, para quem eu estou entregando o meu dinheiro? E é importante entender que é uma cadeia de prestadores de serviço altamente regulamentados, né, e supervisionados. Então, quer dizer, você tem a Vitrio como gestora, em conjunto com o Bradesco, administrador, em conjunto com a seguradora, os três atuando em torno disso, quer dizer, um fiscalizando o outro, de certa forma, todos sendo fiscalizados pela SUSEP, pela CVM, quer dizer, preenchendo uma série de regras. E, assim, numa eventualidade, essa preocupação vale para qualquer fundo de investimento. Sim. Quer dizer, na eventualidade de um desses pilares faltar por qualquer motivo, quer dizer, você naturalmente, os outros pilares assumem aquilo ali e escolhem um outro parceiro para fazer aquilo. Então, no caso, por ser um plano de previdência, de novo, o único cotista direto do fundo é a Icatu. Então, ela que tem a prerrogativa de ir lá e escolher um novo numa eventualidade. Até só comentaria também, quer dizer, tem bastante informação no nosso site, então quem quer conhecer mais da Vitrio,
www.vitro.com.br, tem informação, tem currículos dos botãozinho sócios. aparecendo aqui embaixo da gente com acesso aqui a Vitro, já pode partir de lá direto para lá e conhecer, né? E é importante, até quero reforçar esse ponto, porque a gente, como sempre, a gente já está acostumado, quando você vai lá e bate na sua corretora e pergunta o que vocês acham da Vitro, isso tem acontecido já, da corretora falar, ai, não, eles não são de... você não conhece eles ainda. Aquela tentativa de desconstruir que acontece toda vez que a gente te manda para um produto bom. Então, aquela coisa que acontece quando você liga na Vivo e fala que você vai mudar para TIM. TIM? Quem é TIM? Normalmente é um movimento até contrário. Bom, e aí tem uma pergunta do Jaime aqui, que vai um pouco nessa linha também. Existe o risco desse FOF vir a perder aquela isenção de IR aos beneficiários, que na verdade não é do IR, é do imposto de transmissão. No caso de falecimento do titular, visto poder não mais ser considerado um seguro, como no Rio de Janeiro, é a mesma regra para todos os PGBLs e DGBLs. É importante você saber que... Isso até, assim, vindo da minha experiência passada em um gestor de patrimônio grande, dado o cenário que a gente vem experimentando no Brasil de, assim, o governo precisar quebrar os cofrinhos atrás de dinheiro para financiar todo o lado fiscal que a gente tem, sempre se aventa, aí os estados em particular, assim, tentam achar novas fontes de recursos. Então, a gente viu alguns estados tentando ir lá e tirar essa isenção, e aí, assim, seguradoras se defendendo, né? Isso não está claro. Mas, de novo, isso vale... Para qualquer pegou PGBL ou VGBL. Pegou todo mundo. Alguns é bom dizer que qualquer outro investimento que você fizer está sujeito à mesma Alguns coisa. estados mais desesperados foram fazer isso, mas não tem um caso consagrado de uma definição. O Paulo disse que queria fazer um aporte adicional ainda nesse ano, que inclusive é ótimo, né? Explica aí o PGBL para ele. Para quem faz a declaração completa do imposto de renda, você tem um benefício que é através do PGBL, você pode abater até 12% da sua renda tributável, né? Mas para que isso seja possível, você precisa fazer essa contratação nesse ano fiscal, ou seja, dentro do ano de 2018, para poder abater do seu imposto. Qual que é a grande vantagem nisso? Quer dizer, na verdade, é um incentivo que a legislação traz através desse tipo de investimento para que você não faça o recolhimento desse imposto hoje, no presente, possa investir isso para longo prazo e com a vantagem de que, como se você escolher a tabela regressiva do imposto, lá na frente você vai pagar apenas 10% de imposto. Então, você está trocando uma alíquota, né, que pode ser, no limite, 27,5% contra 10%, e você ainda investe no tempo o imposto que você estaria recolhendo hoje. É duplamente Imagina que você está lá na última camada de imposto de renda pagando os 27,5%. Você está deixando de pagar 27,5% hoje para pagar 10% lá na frente, se for um PGBL tributação regressiva, e ainda vai ter um tempo para você fazer esse dinheiro render, ou seja, é um benefício tributário que, assim, se você estiver entrando num produto ruim de previdência, não adianta nada, mas se você está entrando num produto bom de previdência, lembrando que também a previdência não tem come-cota sobre multimercados nem renda fixa, que é aquela antecipação de imposto que incide sobre todos os outros fundos. Então, assim, é um conjunto gigante de benefícios tributários que vai te fazer ser bem legal para você a previdência. E aí, só reforçando a história do Patrick, se você colocar até o fim desse ano, você consegue o benefício tributário no ano que vem. Mas se você colocar no ano que vem, você consegue só no outro ano. Mas sempre tem uma correria para a Previdência nessa época. Isso, vale dizer, quer dizer, a gente sugere que quem está com essa ideia tome essa decisão e contrate até o dia 15 de dezembro. Por quê? Para ter certeza que todo o processo de liquidação, até gerar o débito no seu banco, ocorra com certeza nesse ano fiscal. Muitas vezes a pessoa acaba tomando a decisão já no finalzinho do mês de dezembro e pode não ter tempo hábil. Essa decisão tem que ser junto com a compra dos presentes, não quando você vai abrir os presentes, senão já não vai dar tempo. Agora, né? Tem que ser agora, esse é o ponto, assim, você não pode ficar esperando. Pelo motivo que o Felipe falou, a gente tem essa tendência a postergar, e dois, porque realmente tem uma urgência aí, que é a história de que você só tem até 31 de dezembro, na verdade até um pouco antes pelo processo operacional, para colocar esse dinheiro lá, né? Tá. Alguém pergunta se ficará gravado o webinar, ficará sim, você pode assistir depois. Quais os índices de imposto de renda do FOF em caso de retirada? A gente deu uma explicada aqui agora que esse imposto vai caindo com o tempo, né? Então, se você escolhe a tabela regressiva, você dá uma olhadinha aí depois na publicação, ele vai caindo até 10% de imposto de renda daqui a 10 anos. É um produto de longo prazo. Ele começa em 35% e vem descendo. Mas realmente depende, se você tiver no progressivo é bem diferente. Então, vale a pena dar uma olhada ou no material
no relatório da Lu ou no nosso site também, como o Pedro falou, tem bastante informação lá sobre isso. Tá. O Pedro Paulo disse que não encontrou o fundo de renda fixa sugerido na carteira do FOF Superprevidência no mercado avulso. De fato, ele não existe no mercado avulso. Ele é bem mais barato do que o que você acessa no varejo, mas ele acessa exatamente o mesmo Master. A estrutura de fundos no Brasil tem uma estrutura Master e Feeder. A estratégia está no Master. Antes a gente acessava com Feeder caro, agora a gente acessa com Feeder barato. É isso. E a gente usou esse diferencial também para viabilizar o FOF, tá? Ulisses diz, meu ídolo. Quem é o ídolo dele? Qual de vocês não é ídola, tá? Um de vocês. Tem cara de ser Felipe. Mal de ídolo. Vamos escolher outro. O Jaime pergunta se qualquer previdência regressiva começa com 35 e a cada 2 anos reduz 5 até chegar a 10. É exatamente isso. Tudo que vale para um PGBL e VGBL vale também para o FOF, tá? Uma legislação mesmo, né? O Vitor pergunta se após o aporte inicial, qualquer contribuição mensal pode ser feita, se é de qualquer valor. Não, o mínimo é... Depois que você já tem o FOF contratado, você pode fazer contribuições mensais ou esporádicas, praticamente de qualquer valor a partir de R$100. Tá? Você tem um mínimo para contratar, que é ou R$10 mil numa parcela só, ou parcelas de R$1.000, ou uma contratação mensal com parcelas de R$1.000. A Samara pergunta qual que é o vínculo publicitário entre Empíricos e Vitro. Tem conflito? O Felipe já explicou um pouco. Não tem conflito. É exatamente isso, né? Nós compartilhamos dos mesmos valores, né? Dos mesmos preceitos éticos e morais, né? A Empíricos também é transparente. Aqui temos nossos problemas, né? Aqui uma guerra todo dia e tal, mas assim, a Empíricos é uma relação muito honesta, né? Você me paga por uma assinatura e eu te dou uma ideia. Não tem ninguém ganha taxa por trás, não tem nada, não tem rebate, não tem sorteio, sei lá, não tem nada rolando a mais do que isso. A Vitro é a mesma coisa, né? Da transparência, do não conflito e tal. Então a gente partilha dessa mesma natureza e a gente viu que, putz, vamos levar juntos algo para o varejo, né? E a gente falou assim, olha, a Empíricos, no fundo, tomba, né, nossos assinantes para lá e eles oferecem soluções para os nossos assinantes. E para acessar essa base, existe uma relação comercial em que a gente recebe um valor fixo por isso. Então, não importa se você vai, se você não vai, se o tanto de dinheiro que você coloca, o fundo que a Luciana coloca, se eventualmente a gente vai fazer um outro produto e vai mais gente para outro produto do que esse, quais ações você recomenda, não muda absolutamente nada, né? O conflito estaria para Empíricos se cada uma das minhas indicações estivessem associadas a remunerações diferentes para Empíricos. Isso em nenhuma instância acontece. Então, o que você está vendo nas indicações da Luciana, a remuneração que a Vitro vai pagar para Empíricos, que parece que é o que você está interessada, não muda nada. Se a Luciana trocar esses 10 fundos por 200 fundos, ou para um fundo, ou trocar a carteira, ficar com a carteira, a gente não recebe R$1 a mais. Então, está 100% sem conflito mesmo. E, além disso, indo pouca gente, muita gente e tal, também não muda nada. O William está querendo ver os dados do fundo. Outra coisa legal do FOF é que ele tem um CNPJ, né? Quando eram 10 planos avulsos, é como se ele não tivesse identidade, né? Todo mundo tem o seu RG, o seu CNPJ. Agora o FOF tem um CNPJ e com ele você consegue achar na CVM todas as informações de lâmina, regulamento, rentabilidade. Se torna algo muito mais fácil de você acompanhar, na verdade, porque é um único produto e não vários, né? José diz muito bem, nananã. Rodrigo, ele disse que fez o pedido de portabilidade no dia da abertura, mas que até o momento não conseguiu ver a portabilidade concluída. Uma coisa que não depende só da Vitro, né? Isso é um problema de todo o mercado. Uma hora acontece, mas é óbvio que, imagina você tá saindo da Brasilprev, você tá saindo, são os gigantes da previdência no Brasil. Você acha que eles vão te liberar facinho? Eles vão fazer o processo ser moroso mesmo e o compromisso que a Vitro já deu pra gente, que eu acho que vocês podem afirmar, que é que vocês vão avisar quando tiver concluído. Sem dúvida. Só um breve comentário também, para não parecer também que a gente está transferindo responsabilidades, ou assim, ele falou que fez no começo, né? Sim. E assim, precisamos ser
Transparentes. Corroborando a ideia da transparência, houve problemas também do nosso lado, a gente, nesse processo mas a gente também, de certa forma, não ter feito os testes aqui, assumo eu essa responsabilidade de ter levado para vocês uma coisa que seria muito legal, e no começo realmente a gente operacionalmente teve problemas. Peço desculpa para você, o nome dele é Rodrigo? Eu esqueci. Rodrigo. Rodrigo, então, me desculpa, houve sim esses erros, assim, não estava legal no comecinho, mandei mal, te peço desculpa por isso, espero que você possa compreender e assim, recomendo que hoje você tente de novo. E assim, se não foi feito, desculpa, se você não... Não, mas acho que é importante falar, quer dizer, de fato, você comentou bem, quer dizer, a gente teve assim, algumas dores do parto, né, no começo, e eu acho que a maior parte delas vem sendo resolvida, mas é importante entender o que é o processo de portabilidade, né? O processo de portabilidade é exatamente o seguinte, olha, eu vou criar uma nova carteira, né, um novo destino para o meu dinheiro e vou transferir o dinheiro de uma outra caixinha para lá. Se essa transferência, se essa portabilidade é dentro da seguradora Icatu, ela tem um determinado ritmo e um determinado prazo que envolve tudo funcionando, a Icatu ir lá na outra caixinha, pegar aquele dinheiro, transferir para cá, encerrar aquela caixinha, né? Respeitar o prazo de resgate daquele fundo, tal. Então, em alguns fundos do mix de fundos, isso pode demorar 10 dias ou mais. Então, tem um processo sim. Quando envolve a portabilidade com uma outra seguradora, aí entra no mundo que a Lu falou, e é um pouco até o exemplo que você usou antes da operadora. Quer dizer, a gente no Brasil tem um pouco disso da portabilidade de celular, onde você não precisa pedir para a operadora que você está saindo pinico para te deixar ir para outra. Na portabilidade você precisa. Você tem que falar, Bradesco, por favor, deixa eu ir embora, me liberta. E o Bradesco pode dizer não, sem nenhum outro motivo, né? Ou qualquer outro banco. Então, aí fica totalmente fora do controle. Mas tudo funcionando, tem um trâmite legal, né? Até a Luciana foi uma das primeiras que fez a portabilidade logo no lançamento. Ela hoje recebeu a mensagem de que olha, tudo terminou, né? Demorou, provavelmente, aí os mesmos 30 e poucos dias. Que é um processo que a regulação precisa ajudar a melhorar, né? Não depende tanto daqui. E também da questão... Desculpa, Pedro. Não, só ia dizer que no caso específico do Rodrigo, quer dizer, que ele pode abrir um atendimento lá diretamente com a Vitrio, amanhã mesmo, e a gente checa direitinho a situação dele para ver em qual desses casos se encaixa e te dá a informação. Porque a gente consegue dizer exatamente em que parte do processo está e como é que está isso. Mas é engraçado isso que eu estava ouvindo, desculpa, mas só uma coisa ouvindo vocês comentando aqui. E para quem está nessa há muito tempo contratando a Superprevidência, sabe que toda vez que sai uma abertura é uma correria e realmente não tem quem consiga um volume tão forte de uma vez só. E aí só defendendo também o lado da Vitrio, no dia, obviamente, eu fiquei, pelo amor de Deus, recebe bem essa galera aí, eles enlouquecidos lá, virando madrugada, mas é um canhão e, assim, sinceramente, eu tenho o maior orgulho disso. A gente vai com fé porque o produto é legal e vai com volume. E aos poucos isso vai se organizando e já está muito mais organizado. A última leva que veio funcionou super bem, a gente praticamente não teve reclamação. Eu, de fato, não recebi nenhuma reclamação. E é só para complementar também o que o Jojo colocou, o mundo da Previdência é um mundo altamente analógico ainda, convivendo com uma gestora que se propõe 100% digital. Então, isso aqui esbarra também. O Icatu não está também acostumado com essa estrutura, então tinha uma dificuldade adicional. Não estou aqui de novo, Rodrigo, me desculpa, não tem nenhuma saída lateral aqui, erramos, ponto final. Mas, assim, as dificuldades da porta para fora não são percebidas, né? Mas tinha muita coisa mesmo envolvida e era razoavelmente difícil fazer mesmo. O Paulo diz que tem 2 previdências, uma da empresa e outra de um banco, quer passar algo para a Vitrio. Pergunta se vocês podem assumir a portabilidade sem ele ter que negociar com os atuais. Não precisa negociar, na verdade. Em princípio, não precisa negociar, né? Ele pode, através do nosso site, fazer toda a contratação, informar todos os dados ali. É um processo, assim, um pouco chato, porque você tem que estar com o teu extrato em mãos, para você vai ter que preencher os dados da tua informação. Não, mas ele é fácil. Se você tiver com o teu extrato na mão, o processo é bem fácil e normalmente tudo deve acontecer. É que a portabilidade... É muito melhor. Isso que não. Vai valer a pena. Vai dar uma injeçãozinha, mas assim, cara, vai valer a pena. Assim, não tem comparação o que foi feito entre essas pessoas aqui
e o que há por aí no mercado, de verdade. E é bom dizer que, assim, a regra é realmente que a portabilidade de previdência é igual à portabilidade de telefone. Você não precisa bater lá na Claro e falar, Claro, estou querendo levar para a TIM, que ele vai tentar te segurar. Você já bate direto na TIM, você já bate direto na Vitro e fala, eu quero trazer o meu plano. O que pode dar um problema é quando a previdência é fechada, Exatamente, esse era um ponto que eu ia falar. Como ele comentou de empresa, a gente não tem todos os detalhes. Planos fechados, existe a portabilidade, mas é um processo bem mais complicado. Né? Bastante analógico, né? Para usar o termo. Mas se você mais já tem analógico ainda, né? VGBL ou um PGBL que você contratou no banco, na esse Brasilprev, no Itaú, esse não no deveria Bradesco, ter problema. Você não deveria bater lá no Itaú e no Bradesco. Não bate, tá, gente? Essa pessoa vai te pentelhar pro resto da vida. Você já vai direto no destino e fala, quero trazer. É exatamente só pra como provocar não, o Itaú, assim, falar que você eu costumo contar, a a gente usou esse exemplo bastante lá, que eu acho que é um exemplo caricato, mas é um exemplo real. Na minha vida pregressa ali de gestor de patrimônio, uma vez ainda era na BAL, nem era na GPS. A gente tinha uma cliente que tinha um patrimônio relevante num plano de previdência num grande banco. E ela, como parte do processo todo, falou, não, vou transferir esse dinheiro para um fundo. Era um fund of funds de previdência exclusivo, para você ver o tamanho do dinheiro que a gente estava falando. Fizemos todo o processo, assinou todas as documentações, não era nada digital, tal, papelada, vem e vai. E aí ela um dia liga desesperada, ela falou, a gerente do banco pediu para vir na minha casa. A gerente do banco foi na casa dela, com o filho, sentou no sofá e começou a chorar. E falou, olha, eu vou perder meu bônus, eu vou ter que tirar meu filho da escola particular, gente, não tira esse dinheiro banco daqui, isso, né? por favor. Então, assim, isso são práticas que os bancos fazem. Quanto mais dinheiro você tiver, Então, assim, mais vão te pentear. O problema é o meu marketing. É que não tem ninguém filmando, entendeu? Mas ela mandou o dinheiro no final, mas ficou super constrangida. Eu falei, não, paga a escola do garoto, né? Mas não foram isso, entendeu? Tem uma pessoa aqui, uma pergunta boa. Hoje eu contratei a Previdência, eu posso abrir também para o meu filho, para minha esposa? Pode. Como funciona? Deve. Deve. Não, o processo normal, a única restrição que a gente tem, que é uma restrição operacional até de segurança, é que você, ao se cadastrar na Vitrio, alguns dados cadastrais eles são únicos para o teu cadastro. Então, se você, hoje você precisa de um e-mail único para fazer o seu cadastro. Então, se você quer fazer para sua esposa, você vai precisar se cadastrar com o CPF dela e o e-mail dela, e para o seu filho com o CPF dele e o e-mail dele. Ótimo. Mas aí o resto do processo, se é menor de idade, tem umas regrinhas ali, uma série de documentos que a gente precisa, mas é tudo bem tranquilo. No site da Vitrio está tudo explicado? Tudo explicado, o processo é explicado. E você tem sempre a opção de abre um chamado, a gente vai te atender. O Roberto da melhor pergunta forma. por quanto tempo estará aberto para entrada. Roberto, com essa ideia de você aproveitar ainda esse ano o benefício tributário para o ano que vem, você tem que colocar até 31 de dezembro, de preferência um pouco antes para aproveitar. A gente não tem ainda uma data de fechamento, mas para quem conhece a Superprevidência, no passado a gente fez alguns fechamentos para que as pessoas que já vinham fazendo demanda de entrada pudessem ser acomodadas, tá? A princípio a gente não tem essa data, mas o que eu sugiro é que você aproveite rápido, porque a gente não sabe se a gente vai precisar fechar para acomodar a demanda que vai chegando. O Charles, eu já pedi... diz que ele já recebeu a confirmação da portabilidade, foi concluída, ótimo. O Edson diz, eu não entendo muito de fundo. Quanto tempo eu tenho que me dedicar por mês para acompanhar? Não precisa de se dedicar, tá? O que eu menos do que ele dedicava antes, muito porque é um fundo só, né? E não vai. Antes mensal, porque assim, para sua previdência, imagina, essa é uma questão, na verdade tem um benefício, talvez seja melhor até que você não acompanhe em bases mensais, só vai te dar dor de cabeça e estresse, né? Sim. Investimentos de longuíssimo prazo, você está pensando em quase intergeracional esse negócio, né? Lembra que uma das vantagens é justamente a sucessão. Você está pensando em décadas aqui, até intergerações. Ficar vendo mensal, então eu acho assim, não tem muito o que entender também sobre fundo de fundos. É um fundo que compra outros fundos, é tão simples quanto isso. Então, e ele vai ser o desempenho dos fundos de baixo multiplicado pelas proporções de cada um. É uma média ponderada do desempenho dos fundos de baixo. É tão simples quanto isso. Tem uma coisa muito legal que até o Felipe, que
estudou muito a alocação, pode atestar isso. Investimentos, vai. Não, calma, é que você não viu ainda o que eu vou falar. Eu fiz aquele negócio que chamam de estudar, mas aprender mesmo não, mas aquela história de que é muito importante você manter a disciplina da alocação. Sim, isso quando, sim. Né, quando você tá, porque isso é uma coisa que ele defende muito, quando você tá com os planos soltos, vamos supor que tem um ano que a bolsa dispara, sua carteira fica desequilibrada e não tem condição de você ficar fazendo uma portabilidade todo dia. E aí é o grande charme que o Jojo vai o tempo todo com o dinheiro que está entrando, sempre tentar perseguir a alocação original. Isso é um valor num portfólio de longo prazo que, assim, é difícil de precificar, certo? Exatamente. Não tem preço. Não tem preço. Para todas as outras tem Mastercard. Para essa tem Vitro, né? Para as outras tem O Charles diz, pergunto se depois da portabilidade, quem vai decidir as alterações no mix de fundos? Será a Vitro? Ótima pergunta. Charles, a gente também melhorou isso com o FOF, tá? Eu vou, a partir aqui do meu entendimento de alocação, que você já vem acompanhando aqui, o que a gente, né, o acompanhamento que a gente faz dos gestores, produto que está saindo novo, tudo, mudando a alocação da mesma forma como eu sempre fiz, né? Claro que é um portfólio de longo prazo, a ideia é não ficar mexendo o tempo todo, mas tem surgido muitos produtos legais de previdência. E a gente também faz um ativismo no sentido de por que não trazer um mega gestor de ações incrível para a previdência. Então, a gente vai fazendo esse trabalho aqui. Aqui com a equipe da Empíricos, né? Eu, Felipe, nossa equipe, a gente estrutura uma carteira teórica. Posso só fazer um adendo nisso? Pode. Você não vai falar que você vai ficar com vergonha, deixa que eu falo. Hoje as pessoas, só para você ver o poder que essa pessoa que senta à minha direita, minha direita, essas pessoas, ela tem. Hoje as pessoas que estão montando fundos de previdência novos no Brasil vêm conversar com a Luciana e pedir dicas de como ela monta. Isso aconteceu hoje, por exemplo. É verdade. É uma realidade objetiva. Então, se você que está preocupado, isso é realmente bom, não é realmente bom, o processo inverteu a ordem, tá? Agora a pessoa, para criar o fundo, vem pedir a bênção da Luciana de como que ela monta, com o intuito de, eventualmente, lá, com a possibilidade de lá na frente vir a ser incorporado pelas indicações da Luciana. Que é muito legal, que a gente evita que um gestor muito bom entre com uma estrutura que é péssima para o investidor, do tipo um fundo de ação que tem como benchmark CDI, cobra benchmark performance em cima de CDI, esse tipo de coisa a gente já no começo fala, olha, eu falo, você pode fazer o que você quiser, mas se você tem a pretensão de entrar na superprevidência sendo um excelente gestor, a estrutura que funciona é essa, né? E isso faz com que o produto fique mais legal. Dito tudo isso, fiz a carteira teórica. O Jojo e o Patrick podem, lá na Vitro, o que eles vão fazer? Eles vão olhar toda essa carteira. E aí a gente tem um duplo due diligence, né? Ou seja, uma dupla avaliação dessa carteira. Então vamos supor que bateu lá e o Jojo fala que isso, esse cara aqui, a Luciana, não sabe, ele é um super louco e eu acho que ela pirou. O Jojo pode não comprar esse produto. Pode. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar, só que assim... Aí vem uma questão muito importante, eu respeito pra caramba o trabalho dos dois, grande parte do que eu aprendi de fundos de investimento na minha vida eu devo ao Jojo, porque ele me ensinou muito, ele tem alguns aninhos a mais do que eu, pouco, mas você não deve ter percebido, e ele me ensinou muito da experiência que ele já tinha. Então assim, a gente já tem essa parceria ter sido feita com a Vitro, tem muito a ver com isso também, uma sintonia nesse sentido de que é muito difícil um gestor que a gente troca ideia o tempo todo, e se o Jojo já falasse pra mim, olha, esse cara é um louco, muito provavelmente ele não estaria na carteira da Superprevidência. Então já existe essa sintonia, mas além disso eu acho que você ganhou um benefício a mais. Você tem a avaliação aqui, depois você tem uma avaliação de pessoas com um super histórico de mercado lá, e é óbvio que se eles começarem a pirar e vetar tudo em que eu acredito, eu paro de indicar a Vitro. Né? Então, uma relação super, que no dia a dia tende a funcionar, na verdade, muito melhor. A Superprevidência ganhou um due diligence a mais. A gente avalia aquele... Só reforçando que assim, a filosofia é a mesma, a cabeça é a mesma, mas que evidentemente pode haver no futuro divergência entre as partes, que são diligências separadas, né? Mas assim, são pessoas que pensam de uma forma semelhante, que tem o mesmo escrutínio para fazer análise, métodos de análise semelhantes, conexões semelhantes no mercado também. Então, do ponto de vista prático, se houver alguma divergência, ela pode acontecer, não me parece que será uma questão relevante para você, respondendo objetivamente. E só um último complemento, quer dizer, a gente tem na política de investimento do fundo, é destacado, você pode checar lá no regulamento do fundo, o objetivo de perseguir esta alocação, com o duplo cheque, com a avaliação adicional que a Luciana mencionou, mas é o objetivo do fundo buscar replicar essa sugestão mediante essa análise adicional. E lembrando que esse duplo cheque é um trabalho
obrigatório do gestor, né? Quer dizer, a gente tem responsabilidade, né? Eu sou o diretor responsável na CVM, quer dizer, a gente é cobrado para fazer isso, né? Para ir lá e ter certeza que tem onde... Eu brinco dizendo que a Vitrio é a impressora 3D do relatório da Empíricos, né? O relatório da Empíricos sai em papel, a gente tenta dar dimensões para aquilo ali e às vezes a gente vai falar, olha, não está parando em pé quando imprime isso daqui em 3D, né? Ajusta aqui e ali. Mas se descolar muito, para de fazer sentido para as três partes, para você, para a gente e para eles. Então, assim, não é do objetivo que essas coisas se desconectem, nem no curto, médio e longo prazo. Exato. O Roberto faz uma pergunta importante, qual que é o atual rendimento da Superprevidência e qual a expectativa para o FOF? Até aqui, a carteira teórica rende 120,9%, né? Desde que ela foi criada lá em maio do ano passado, do CDI, 120% do CDI, que é um diferencial absurdo em relação às previdências do mercado, que em geral rendem por volta de 70% do CDI. E aí eu quero fazer uma consideração, ela rende isso, que eu já acho muito positivo em relação ao resto da Previdência, mas com uma carteira ainda bastante moderada, em que a gente acha que dá para sofisticar algumas coisas, no sentido de, eu posso ter um pouquinho mais de bolsa no futuro, se eu tiver como compensar isso com um risco cambial, um investimento em dólar, por exemplo, que eu sei que no momento que a bolsa for mal, ele vai compensar. Então, com o tempo vai dar para montar uma carteira ainda mais equilibrada. Muitos produtos de previdência ainda estão nascendo, esse ano tem vários nascendo, praticamente não tinha produto bom de bolsa, eles estão entrando no mercado. Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga fazer uma carteira cada vez mais legal. Eu fico feliz com 120% de CDI no mercado, que é muito difícil, os produtos são ruins. Em geral, uma carteira bem moderada, tem bastante renda fixa e o que eu quero é torná-la cada vez mais rentável sem aumentar exageradamente o risco, né? Sem fazer com que você corra riscos demais. E aí, só um ponto sobre rentabilidade. A Vitrio, como uma gestora, ela tem uma série de obrigações na divulgação da rentabilidade dos seus produtos, né? E existe uma regra de divulgação onde a gente não pode falar de rentabilidade num produto com menos de 6 meses. Então, obviamente, o cliente, quem virar cliente na área logada do site vai ver a rentabilidade do seu investimento, isso está disponível, mas a gente não pode fazer propaganda desse número. Então, se você bater no site da Vitrio, quer dizer, não se assuste que você não vai enxergar, pelo menos nesses primeiros 6 meses, uma rentabilidade lá, mas a divulgação da cota no site da CVM, em outros sites, ela está lá divulgada. Só a gente que não pode usar isso como propaganda. E eu queria dizer que tem não pode. Mas queria dizer que tem uma coisa a mais que é muito legal da Superprevidência, que a gente prometeu também para você. Semestralmente a gente fala com os 10 gestores e traz para você um balanço do que eles fizeram nos últimos 6 meses e das perspectivas dele para os próximos. Isso, assim, não existe no mercado. Eu duvido que se você já tem um plano de previdência, você saiba o que o gestor está fazendo. Então aquela pessoa que perguntou com qual frequência ele pode... semestral. Acompanha esse relatório aí, tá lindo para você. Isso, exato. E outra coisa também, assim, esse 120 tá louco esse ano, agora colocando o chapéu do Portfolio Manager, foi muito difícil, tá louco. Sim. Ali, fevereiro e a Bull Markets, aí depois emergentes, greve dos caminhoneiros. Putz, agora é o fim do mundo, aí vai ganhar o Haddad, aí não, é o Bolsonaro, era assim, olha a chuva, já passou, olha a cobra, não é? Então, assim, esse ano, foi difícil, tiro, porrada e bomba para todo lado. E, né, acabei de botar meu dinheiro lá, a pergunta assim, como vocês esperam para frente, é sempre muito difícil, né, você acessar o futuro, ele ainda continua ficando só lá no futuro, a gente não tenta trazer ele para o presente, mas ele insiste em ficar no futuro. Então é sempre difícil fazer qualquer conta de quanto vai render isso, mas assim, eu estou muito otimista, porque principalmente assim, esses ciclos são pessoas muito preparadas e muito competentes para surfar essas possibilidades que vão ser colocadas de uma forma diversificada e com baixo risco. Então assim, é o que dá para fazer. Tem um sem número de perguntas aqui sobre se haverá um FOF de fundos fora da Previdência. Eu acho que seria legal, hein? A gente pensa assim, em algo nesse sentido, e aí você ter acesso, né, com pouco dinheiro a uma carteira, uma solução bem legal para você com pouco dinheiro conseguir aplicar num número legal de fundos montados numa carteira legal, num portfólio interessante. Mas vamos primeiro para a Previdência, gente. Cenas dos próximos capítulos. A gente tem muito orgulho da parceria com a Vitrio, das pessoas que estão na Vitrio, das coisas que a gente está levando para vocês. Começa com a Superprevidência, outras coisas dependem
nossa capacidade criativa de colocar e da ajuda de vocês. Se vocês nos mandarem feedbacks, coisas que vocês gostariam, no futuro a gente vai ter também mais orgulho de levar coisas legais para vocês. E essa mensagem que uma coisa que é muito cara para a Vitro é dar produtos que são exclusivos e trazer isso para todo mundo. Quer dizer, esse conceito da democratização para a gente é bastante importante. A gente acha que tanto vale para quem tem mais patrimônio ter um jeito diferente de investir, mais funcional, mas principalmente trazer produtos que antes eram exclusivos para clientes de alta renda, para um público mais amplo. Não, que de novo casa com o que é a essência da Empíricos também. Quando eu fundei esse negócio, com a cabeça de assim, não é levar para o investidor pessoa física a série B. Eu sempre falei que assim, aqui nós vamos jogar a Major League. A gente vai levar para a pessoa física e a gente até tem uma briga, uma insistência que assim, todas as pessoas tratam a pessoa física como se ela fosse analfabeta. E ela pode acessar coisas sofisticadas se ela for devidamente instruída. Então, exatamente, levar as melhores, não é assim, porque você é pessoa física, não. Você vai ter coisas tão boas quanto o Stuberger. Esse é o nosso, assim, a raison d'être, assim, a nossa razão de existir mesmo. Então, casa também com o que você falou, Petri. Tem tudo a ver conosco. Eu queria pegar uma pergunta por último da Fátima aqui, que aparece muito pra gente, se ao final do prazo que ela determinar, ela vai poder fazer o resgate total ou se será parcelado. Isso é uma escolha que você pode fazer para a Previdência. Você pode tratá-la como um investimento normal, em que em algum momento você começa a resgatar. Ou você pode convertê-la em renda, que aí você delega para a seguradora o compromisso de pagar uma renda para você até a sua morte ou por um prazo definido, né? A gente, em geral, aqui na Empíricos, sugere que você mesmo vá fazendo os saques. Por quê? Porque nessa hora que você converte em renda, com frequência a seguradora, por estar correndo esse seu risco de muitos anos, ela vai te dar uma renda que não vai ser tão satisfatória. Então, eu gosto muito do estilo que você vai sacando. E também gosto de um que, se você se sentir mais confortável, que é um mix. Você faz uma conversão em renda para um valor muito pequeno, né, que é aquele dinheiro que você fala, cara, isso aqui eu preciso no mínimo isso para sobreviver se eu viver 150 anos ou se eu não morrer nunca, né, como já dizem que vai acontecer com a gente. E com o resto do dinheiro você vai sacando aos poucos, tirando. Tem gente que faz muito mito, se eu colocar lá que eu vou só me aposentar aos 150 anos, mas eu me aposentar antes. Isso pode ser mudado a qualquer momento, né? Cidade. E Luí, acho que vale também tocar num ponto, quer dizer, a gente falou no início da conversa sobre o risco de procrastinar nas nossas decisões, né? De decidir amanhã o que você já poderia decidir hoje. Nesse sentido, para a Previdência, quer dizer, a questão dos aportes mensais é uma boa forma de você estar planejando esse futuro. Então, eu sempre sugiro a todo mundo que quando esteja pensando em Previdência, utilize bastante da ideia de fazer contribuições periódicas, mensais, como forma de você ir progressivamente aumentando a sua reserva. Ótimo. A Joana pergunta, eu vou só usar esse ponto porque ele está muito estressado antes da gente terminar, de se a taxa de administração da Vitro é um pouco maior, de 0,6%, como os rendimentos podem continuar iguais no longo prazo? Queria dar uma melhorada no meu exemplo, né? Vamos supor que você nunca conseguisse comprar no atacado. Isso é o mercado de fundos do Brasil. Você só consegue comprar no varejo, você não consegue comprar no atacado. Aí eles criaram um fundo de fundos que esse sim consegue comprar no atacado. Então ele acessa os produtos mais baratos. Só que imagina que para fazer toda a estrutura que eles têm que fazer, eles precisam se remunerar. Então o que eles fazem? Eles recheiam esse resto com uma taxinha. Você está pagando exatamente a mesma coisa que você paga no varejo, só que eles estão sendo remunerados para construir um FOF, uma carteira completa. Então, pense nesse 0,6 como somente uma taxa que completa o produto como se ele estivesse comprando em promoção. Tá? É uma metáfora um pouco... não está perfeitamente explicado, mas o que eu posso te garantir, isso com o tempo você vai ver, é que você acessa a carteira no mesmo valor que você acessaria a carteira avulsa. E assim, sinceramente, nem precisaria ser assim, tá? Eles tinham o direito de se pagar a mais. Eu fiz questão que fosse assim, porque eu acho que, e eles também, no fim a gente conversou muito sobre isso, para que você não tivesse a menor dúvida, tá? Assim, de fato, eu tô te falando assim, se você quiser ficar, você pode ficar, mas não faz o menor sentido você montar aquele Frankenstein. Quer dizer, a gente tem a taxa, o nosso trabalho é um trabalho importante, ele precisa ser remunerado e ele é remunerado. O que a gente conseguiu foi brigar para que essa taxa seja subsidiada pelos descontos nos fundos, por fundos mais baratos e por uma dinâmica melhor. Então é o seguinte, né, também não é aquele negócio, não, a gente não está ganhando nada. Não, a gente está sendo remunerado, né, mas isso está sendo compensado
nesse modelo de atacado. Eu fiz uma última pergunta do Ranieri. Eu não quero câmbio, ele diz. Os fundos multimercados previdenciários já podem alocar em câmbio. Minha pergunta é, eles alocam? E no momento de mega estresse, dá uma olhada no que acontece com os multimercados. Vê o que aconteceu lá no 18 de maio. Eles, em geral, não mantêm essa posição em dólar como defesa. E o Felipe pode dizer. Eu sou um cético, né? Eu acho que assim, essa turma é comprada em pré. É isso, ganha dinheiro quando o juro fecha no Brasil. Para mim, isso que é fundo multimercado do Brasil. Então, o que acontece o contrário, né? O pré sobe e ele não vai ter... no cenário de estresse, esse cara não vai ganhar dinheiro. Então, é importante você ter o dólar ali para ser o seu colchão para o cenário de estresse, você conseguir se dar bem. E é bom dizer que eu vou o tempo todo falar para vocês o que a gente está mudando no portfólio e você vai poder ver que a Vitro está fazendo alteração na carteira. Então, se a qualquer momento você falar, cara, eu não gosto mais disso, você porta para outro lugar, tá? Não é uma decisão que você não pode reverter. E tem um ponto sobre os multimercados, que a gente fala o tempo todo, como a gente está indo buscar novos fundos multimercados para a Previdência, que eram fundos que não existiam, e que a gente está perseguindo gestores mais sofisticados e competentes, mas é importante lembrar que é o seguinte, a legislação de Previdência ela ainda é defasada em relação à legislação normal. Então, o mesmo gestor consagrado com a sua mesma equipe, nem sempre consegue fazer as coisas do fundo principal, tradicional na carteira de... Né? Então, assim, a Lu deu alguns exemplos aqui, os que a gente tem em carteira, mas mesmo em outros, o gestor ele tem uma dificuldade, às vezes, de tradução. Né? Então, se ele tentar fazer alguma coisa além do pré, às vezes ele não consegue. Né? Câmbio é uma que tem uma discussão assim, que está esquentando aí na legislação para ver se a legislação dá um pouco mais de espaço, porque hoje ela é muito restrita em relação à legislação tradicional. Tem um monte de gestor que eu gosto, que eu sei que a Lu gosta, que a gente está ali provocando para trazer eles para o mundo aqui, e eles falam, não consigo, porque precisa um pouco mais de espaço para poder, assim, criar o seu clone de previdência ali. O que eu quero dizer é que você vai estar na fronteira aqui, esse é o nosso compromisso com você, tanto na carteira quanto lá na Vitro. Não tem taxa de carregamento, só respondendo uma pergunta aqui oculta, né, rapidinho, antes que o Felipe brigue comigo, porque eu já falei 3 vezes que eu vou acabar. Não tem taxa de carregamento na entrada nem na saída, você não precisa vender nada para entrar lá, você faz a portabilidade, não é para resgatar de fundo de previdência, porta, porque aí você não perde nenhum benefício tributário e, por fim, não está aberto só para assinantes da Empírico. Se você quiser indicar para sua mãe, para o seu pai, para o seu vizinho, para o seu coleguinha, para o seu irmão, fique bem à vontade. Indique. Inclusive, eles estão me sacaneando porque toda hora aparece um Seabra lá, entendeu? Minha família inteira, tá? Isso é assim, skin the gaming family. É isso. Alguém quer botar mais alguma coisa aí na mesa ou estamos encerrados? Não, só isso, só em nome da Vitro dizer que a gente está muito feliz com essa parceria e sabemos que tem uma longa jornada aí pela frente, mas que o entusiasmo é grande em estar oferecendo sempre o que tem de melhor aí para vocês. Felipe, tá animado? Felipe tava louco para te ajudar um pouco nessa fase aí da execução também. Tava mesmo. Não, eu tô super animado, esse é um sonho antigo, né? Putz, isso aqui vem de mim, vocês não sabem o quanto eu tô envolvido com isso. É um baita orgulho levar isso para vocês, rever o que a Luciana fez de revolução na Previdência e no mercado como um todo, as pessoas da Vitro com as quais a gente se associou. Para mim, assim, que sou apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, é um grande privilégio, uma grande honra estar aqui e levar isso para vocês. É isso. Obrigada, pessoal. Lembrando que os canais continuam abertos lá na Vitro. Como é que a pessoa faz para tirar uma dúvida? Qual que é o melhor canal? Através do nosso site você tem toda uma área de atendimento que já tem muito material lá, mas se não estiver satisfeito, tem por telefone, por chat, por bot, né, a gente tem desde o atendimento humano ao atendimento por máquina, né, tanto de texto quanto de voz. A gente está realmente tentando revolucionar essa parte. Eu garanto que você não vai ter essa experiência em qualquer gestora. Isso. E o pessoal lá com essa mesma empolgação, né? Para quem já veio, obrigado. E para quem ainda não veio, estamos esperando vocês. Então, clica nesse botãozinho aí embaixo. Conhece direito o que é a Vitro, se a gente já não te encheu o saco suficiente te explicando. Obrigada, pessoal, pela participação. A gente se vê por aí. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Valeu. Boa noite. Tchau.